Oi, meus amores, começando mais este vídeo aqui no canal, um vídeo mega especial. Ai, gente, eu tava muito ansiosa pra começar esse vídeo com vocês, contar tudo, as sensações, os momentos, como foi, algum momento que eu quis desistir, se eu pedi cesárea, qual foi o momento mais difícil, qual foi o momento mais tranquilo. Eu vou contar tudo isso a vocês aqui nesse vídeo. Eu tô com a Helena aqui no peitinho, então talvez vocês escutem até um chorinho. Outra coisa também, você que tá chegando no canal pra assistir esse relato de parto e não viu meu parto, eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição do vídeo. Vou ver se eu deixo também aí nos comentários fixado, pra que vocês possam ver primeiro o vídeo do parto e depois vir aqui ver o relato do parto, porque aí vocês vão encaixando as histórias, tá, gente? O que eu vou contando com o vídeo do parto. Vamos lá, pra gente não enrolar tanto, porque eu tenho muita coisa importante e especial, assim, desse momento tão único na minha vida pra falar pra vocês. Quem me acompanhou no final da gestação viu que eu tava fazendo meio que uma série de vídeos mostrando tudo sobre o final da gestação. Eu mostrei cada sensação, cada preparação, falando sobre o final mesmo, que foi que aconteceu. Eu tive que ir pra Maceió, sair da minha cidade e ir pra Maceió, ficar um período lá. A gente ficou mais ou menos 3 semanas em Maceió esperando a chegada da Helena, né? E nessa ida pra lá a gente formou uma equipe para o parto, tá? Uma equipe que abraçou assim a minha vontade de querer ter o parto normal, humanizado, com tudo que aconteceu, né? Porque eu vim de uma cesárea, tá certo, gente? Eu tava com 1 ano e 9 meses quando eu tive a Helena da minha cesárea. E a maioria dos médicos não apoiam muito, né? A maioria dos médicos já diz que você não consegue, que não dá certo, pronto e acabou. Mas aí eu não sosseguei, gente. Assim, eu queria muito, muito, muito ter o parto normal por N motivos, né? Eu não tenho nada contra a cesárea, até porque a minha primeira filha, que é a Maria Luísa, foi uma cesárea de emergência. Foi uma cesárea, assim, de última hora. Eu fui na médica, tava com pouco líquido, o líquido tava, tipo, sem líquido. E aí a gente ficou sem saber, né, inseguros de voltar pra casa. E a Luísa entrar em sofrimento. E aí a gente acabou indo pra uma cesárea, assim. Foi o mais seguro naquele momento. Então eu passei por essa cesárea, né. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando o que foi diferente, que na verdade é tudo, né, mas o que mais mexeu comigo na cesárea, o que mais mexeu comigo no parto normal. Como eu vim dessa cesárea, as pessoas estavam descrentes, entendeu, de que eu poderia ter um parto normal, mas eu sentia algo tão forte dentro de mim. Desde o primeiro momento que eu engravidei, eu dizia, eu vou ter Helena normal. Eu não tinha medo, eu não tinha, sabe, nenhum receio de que eu era capaz. Foi quando eu corri atrás dessa equipe, né, que eu conto tudo a vocês aí nesse processo, tá? Eu não vou contar com mínimos detalhes essas partes, porque eu já falei pra vocês. Fomos para Maceió nos preparar para o parto normal, né? Chegando lá, eu passei 1 semana sem sentir nada. Isso me frustrava todos os dias, eu confesso a vocês. Me frustrava assim, não era que eu queria que a Helena viesse logo. Claro que não, gente. Eu não ficava com aquela coisa de tipo, Helena tem que vir hoje, Helena tem que vir hoje, não. Mas eu ficava tipo, nossa, se viesse hoje seria muito bom, porque a gente não precisava passar tanto tempo lá em Maceió. Mas algo muito especial estar em Maceió lá, com a equipe, com todo mundo. Foi um período, a gente saiu, a gente se divertiu, a gente viu familiares que estavam com muito tempo que a gente não via, nossos primos. Fomos jantar na casa das nossas tias lá, fomos passear, fomos pra praia várias vezes. Então foi um momento muito gostoso, assim, entre famílias, entre a gente, assim, que eu não vou esquecer nunca, sabe? E eu pensava que eu não ia me emocionar. Eu pensava que eu não ia chorar, porque já tinha passado alguns dias. Eu estou chorando de emoção, porque quando eu lembro da doação de todo mundo abraçou isso meu, né, o meu parto, todo mundo meio que disse, nossa, Lara, a gente tá com você, você vai conseguir. E quando eu lembro eu fico muito emocionada. Então foi um momento muito especial lá em Maceió, né?
E eu aprendi muita coisa com a equipe, né, que estava me acompanhando, com as doulas, com a Laura, que era a enfermeira, a obstetra. E aí eu vou depois fazer um vídeo falando sobre essa questão da equipe pra vocês, como foi que funcionou. Nessas semanas que eu passei lá, na primeira eu não senti nada, tava tudo muito tranquilo. Na segunda semana eu comecei a sentir algumas coisinhas, mas não era nada demais, tá, gente? Não era nada que dissesse assim, nossa, eu tô sentindo coisas muito fortes do trabalho de parto. Quando eu senti uma dor na lombar, quando eu senti algo assim, eu já ficava na expectativa da Helena estar chegando. É inevitável, quando a gente sente, a gente fica com aquela emoção ali. Mas, detalhe, eu não contava a ninguém, tá? Tinha muitas sensações, muita coisa que eu sentia que eu não contava nem aqui no canal, nem lá as pessoas que estavam comigo, minha sogra, meu esposo, porque eu ficava assim, eu não vou contar pra ninguém criar expectativa, ficasse na espera de acontecer algo a mais, que aconteceu isso várias vezes. Na terceira semana que a gente tava lá, né, que já foi a semana praticamente que a Helena nasceu, eu comecei a sentir coisas mais fortes, que são os pródomos. Lara, por que você fala pródomos e não contrações de treinamento? Porque os pródomos, eles vão variar muito além de contrações de treinamento, porque quando a gente diz assim, contração de treinamento, parece que é só aquela contração, aquela cólica ou aquela dor na lombar. Os pródomos é muito além disso. Os pródomos é você ficar fazendo cocô, é você ficar... É como se o seu corpo estivesse reagindo de várias formas para o trabalho de parto. Eu tive a Helena com 39 semanas e 6 dias. Então, quando eu entrei nas 39 semanas, eu comecei a sentir os pródomos mais fortes. Então, tinha dias que eu fazia muito cocô, eu achava que meu organismo já estava limpando para ter a Helena. Meu corpo mais dolorido, minha barriga mais dura. Eu sentia várias coisas estranhas, até que chegou mais próximo do dia da Helena nascer, porque eu tive a Helena na sexta, tá? Dessa última semana que eu passei em Maceió. Nessa semana, eu acho que foi ali na terça, na quarta, eu tive muitas dores na lombar. Gente, vocês não estão entendendo, eu tive muita dor de verdade. Parecia que eu estava entrando em trabalho de parto. Inclusive, a gente foi caminhar, quem acompanhou aqui no canal viu que a gente foi caminhar até a praia, voltou. Tava as contrações na lombar, meio ritmadas, como se elas viessem de 10 em 10 minutos, aquela dor na lombar. Mas era só aquilo que eu sentia, gente. Não evoluía, não aumentava, não acontecia mais nada. Era só a dor na lombar e passava, só a dor na lombar e passava. E eu fui caminhar justamente com o intuito dessas dores evoluírem para o trabalho de parto. As doulas disseram, Lara, não adianta você ficar sentindo dor e ser só pródomos. Então, vá tomar um banho bem quente, era o segredo, gente, de todas as dores, tá? Sempre que eu sentia dor em algum lugar, seja cólica, seja na lombar, se fosse alguma coisa, toma um banho bem quente de 20 minutinhos, 15 a 20 minutos ali embaixo do chuveiro, só relaxando, e vá deitar, né? Toma o banho, vá deitar, vai ficar quietinha. Se as dores continuarem e aumentarem, pode ser o início do trabalho de parto. Nesse dia, quando eu cheguei, eu tava mega empolgada. Eu achando que ia evoluir, né? Porque eram dores muito enjoadas na lombar, mas não era nada que me fizesse com que eu não andasse, com que eu ficasse mais incomodada. Eu conseguia fazer tudo, só que eu sentia essas dores na lombar. Quando eu cheguei desse passeio, eu tomei o banho, fui deitar. Não evoluiu. Depois disso, eu fiquei assim, desencanei, tá, gente? Eu desencanei, eu disse, nossa, eu não vou mais achar que nenhuma dor é trabalho de parto. Na quarta e na quinta, eu fiquei nem aí, eu sentia coisas, eu sentia dores, sentia minha barriga muito, muito dura, parecia que ia pocar minha barriga. Chega, eu ficava agoniada quando ela ficava muito dura. Aquela pressão como se ela não estivesse encaixando, eu sentia muita coisa. E aí eu não falava nada, eu não fazia mais nenhuma reação. Inclusive eu até fiquei um pouquinho mais na minha, eu não ficava querendo fazer mais exercícios, porque a gente fazia vários exercícios que inclusive as doulas, a enfermeira passou para ajudar nesse processo de dilatação e para ser um trabalho de parto mais rápido, né, e tudo mais. Eu fazia exercícios todos os dias
que também tem aqui no canal. Tem a playlist, gente, aqui do final da gestação, mostrando tudo. Os exercícios me ajudaram demais no trabalho de parto, ao meu corpo estar mais pronto pra receber a Helena. Quando chegou na quinta-feira, foi um dia muito estranho. Vocês não estão entendendo o quanto aquele dia foi estranho pra mim. Eu acordei com uma sensação muito diferente. Gente, eu tô aqui dormindo, né? Quando eu abri meus olhos, veio um pensamento. Veio um pensamento, assim, que eu não quis pensar aquilo. E veio assim, Helena vai nascer hoje. Eu juro a vocês que veio isso na minha cabeça. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não quero ficar pensando isso. Levantei e fui fazer, sei lá, gente, fui tomar café, fui ajeitar a Luísa, fui viver meu dia, né? Nesse dia eu tava tão, sabe, querendo não pensar no parto, não pensar que a Helena iria chegar naquele dia, que eu não fiz exercícios, eu não fiquei focando muito nessa questão do parto. Eu não fiquei pegando no meu celular pra não ver coisas tipo, será que a Helena tá vindo? A Helena tá chegando? Como é que você tá? Porque eu recebia muita mensagem o dia inteiro de tipo, Lari, aí, você ensina alguma coisa? Como é que tá? Então eu não peguei muito no celular, eu fiquei só assistindo TV com Luísa, comecei eu comia e cochilava e dormia e fazer, sei lá, gente, eu fiquei tipo querendo não pensar muito na questão do parto. Passei o dia assim. Ah, detalhe, minha barriga passou o dia inteiro contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, o dia inteiro minha barriga ficando muito, muito dura. Eu tinha que relaxar pra trás porque dava muita agonia. Calada, eu fiquei na minha, eu disse, não, isso aqui é só as coisas tá acontecendo. Falar esse detalhe pra vocês. Na quarta-feira, a gente foi na médica, na doutora Tatiana, e eu estava com 2 centímetros de dilatação. Inclusive, foi depois daquelas cólicas na lombar. Lembra que eu falei pra vocês daquela dor na lombar que eu fiquei? Mas o meu colo ainda tava posterior, mas a Helena já tava encaixada, tá? A Helena já tava como se fosse certinha ali na posição de nascer, mas ela não tava como se o colo do útero ainda não tava certinho também pra dilatar e ter ela naquele dia. Isso, como eu falei pra vocês, eu fiquei desencanada, né? Eu disse, não, eu não vou nem pensar que esses 2 centímetros de dilatação vai evoluir daqui pra mais tarde, eu vou ficar na minha. Então eu fiquei quarta e quinta com esses 2 centímetros de dilatação, sentindo bastante coisas, até a quinta noite aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tava no sofá, como eu falei pra vocês, eu tava nem aí. De repente me bateu uma louca, eu comecei a ler um livro que tinha lá na prateleira, na estante lá. Eu peguei aquele livro que se chama Pertencemos a Deus. A partir daquele momento, Deus começou a escrever a história do meu parto. Tudo foi Deus. Tudo foi Deus, tudo. E a partir daquele momento que eu li aquele livro, tinha uma frase que dizia assim, gente, que me marcou muito. Eu não esqueci aquela frase desde o momento que eu li. Não sei se eu vou falar a frase perfeita aqui pra vocês, como tava lá no livro, mas dizia mais ou menos assim, que não geramos pessoas, geramos Deus, porque somos imagens e semelhanças de Deus. É uma responsabilidade, é algo sagrado, é algo especial o que está dentro de nós, porque foi Deus que moldou, foi Deus que se doou, aquele novo ser vir ao mundo. A partir daquela frase eu fiquei muito assim apaixonada, né, pelo livro, por tudo. Inclusive é do Padre Léo, depois vocês dão uma olhada aí, Pertencemos a Deus, do Padre Léo. Aí depois eu fiquei lendo aquele livro ali, tranquila. Aí Luísa simplesmente chega, de repente, gente, de repente assim, ela tava lá em algum lugar brincando, de repente ela vem até a mim, põe a mão na minha barriga de uma forma assim, desse jeito, gente, assim, ó. E ela diz, vem, Helena. Que ela chama Helena de Helena, né? Que ela não consegue ainda dizer Helena. Aí ela disse, vem, Helena. Aí até minha sogra olhou assim, de repente, pra cara dela. Eu também, eu fiquei, oxe, mamãe, quer que a Helena venha hoje, é? Ela nunca tinha feito isso, sabe? Assim, tipo, de conversar com a barriga, de... Às vezes ela... falava, é Nena, só que ela nunca disse assim, vem, é Nena, nunca falou isso. Eu fui botar ela pra dormir e tudo mais.
Ela também fez outro gesto que marcou, né, no momento. Eu me cobri com lençol e ela descobriu, ela disse, tira, vê, nena. Ela disse assim, né, tira o lençol, pra mim tirar o lençol, porque ela queria ficar vendo a minha barriga e botando a mão. Gente, eu fiquei tipo, nossa, como Luísa tá hoje apegada à barriga, sabe? Na minha cabeça só ficava isso. Eu não ficava associando que a Helena poderia vir naquele dia e eu não queria pensar isso. Detalhe, quando a gente foi dormir, eu fiquei sentindo minha barriga muito dura, de uma forma muito incômoda. Não era aquela dureza que a gente sente que a gente não se importa. Era uma dureza que eu sentia e eu ficava agoniada, com a sensação de tipo, nossa, volta logo pra ficar relaxada, porque tá incomodando. Só que eu não sentia dor, tá? Então aquilo não me fez ficar tipo, nossa, a Helena vai nascer. Aí aconteceu que eu fui dormir. Algumas vezes eu levantei pra ir no banheiro fazer xixi e sentia a mesma coisa, aquela pressão, aquele incômodo na barriga. Eu não consegui dormir, tá? Eu não consegui pegar no sono real, porque quando eu tentava pegar no sono, minha barriga ficava muito dura e me dava vontade de ir no banheiro. Eu ia no banheiro, depois vinha deitar. Quando eu tava pegando no sono, a barriga ficava dura, então eu fiquei assim até 1h30, porque eu já fui dormir tarde. Fui deitar na cama mais de 11 horas. Eu peguei no sono, assim, quando eu tava cochilando, eu senti dentro de mim, tá? Eu sentia o que eu vou dizer aqui a vocês. Uma coisa assim. Quando eu senti isso, eu senti vontade de fazer xixi. Quando eu levantei, o quarto lotou de água, assim, desceu muita água por debaixo da cama, molhou todo o quarto, tá? Aquela partezinha ali que eu tava de lado da cama, molhou tudo. E eu comecei a chamar a madrinha, que é minha sogra. Eu não fiquei nervosa, eu não fiquei com a sensação de medo, eu fiquei muito tranquila, só ainda senti, era a sensação realmente de água, se fosse realmente você tivesse derrubado um balde de água. Não era liguento, eu não senti aquela liga, não era sujo, não veio com sangue, não veio com nada. Era realmente como se eu tivesse feito um xixizão e não era amarelo, era transparente, tá? Pelo menos o que eu percebi, assim, que depois eu fui no banheiro e percebi que não era nenhuma cor, era um líquido. Minha sensação de dentro era tipo assim, caiu a ficha, minha bolsa estourou, caiu minha ficha, assim, de tipo, meu Deus, a Helena vai nascer, sabe? Eu não quis internalizar isso, pra mim não ficar nervosa, pra mim não ficar ansiosa. Eu meio que, madrinha, pega aí meu celular pra me ligar pra Djalma, pra mim falar com as doulas, com a enfermeira. E eu fiz isso, liguei pro Djalma. O Djalma, assim que atendeu a ligação, já se ajeitou e foi pra Maceió. E as enfermeiras disseram, Lara, mantenha calma, tome um banho quente, vá relaxar, vá deitar. Não parava de sair água. Depois que estourou, parou alguns minutinhos, mas aí logo vinha mais água. Eu botei um absorvente pra estancar, né, essa água, pra água não ficar, tipo, melando todo lugar. Mas o absorvente não segurava quando começava a descer, porque queria descer mais água. As meninas também pediram pra me se hidratar muito, então, vocês não estão entendendo, eu tomei uns 30 dessa garrafinha aqui, ó. Eu tomei umas 30 dessas ou mais durante todo o trabalho de parto. Não consegui mais dormir, porque as contrações começaram a vir ritmadas. Assim que a bolsa estourou, eu comecei a sentir contrações, tá? E não eram mais aquelas contrações leves, eram contrações que realmente incomodavam, que eu precisava parar e respirar, porque senão eu ficava muito incômoda. Então, quando vinha uma contração, eu já começava... No início eu só fazia isso, eu não ficava fazendo nenhum som, né, tipo, que eu falo já pra vocês a importância desse som. Até que a minha enfermeira obstetra, a Laura, ela disse, Lara, eu estou de plantão, eu só saio de plantão 7 horas. Luísa querendo abrir a porta ali. Eu vou pedir pra uma amiga minha, enfermeira, obstetra, e aí te avaliar.
Aí a amiga dela veio me avaliar, tá, gente? E eu já estava com 4 centímetros de dilatação quando a amiga dela veio me examinar. No vídeo do parto vocês vão ver como foi e tudo mais. Nesse período, nesse percurso dos 4 centímetros, eu fiquei só sentindo aquelas contrações de 10 em 10 minutos, vinha, passava, e todas essas contrações eram na lombar. Até o final do meu trabalho de parto, as contrações foi na lombar. Foi passando todo esse período, né, de início de contrações. Eram contrações super que você conseguia lidar com a dor, tá? Eu conseguia lidar com aquela dor. Quando vinha, eu ficava ainda como se fosse em mim, tá? Eu conseguia controlar meu corpo, eu conseguia controlar meus movimentos, eu conseguia internalizar aquela respiração que eu tava, eu conseguia passar por aquela dor tranquila. As contrações demoravam 1 minuto cada, e depois de 10 minutos vinha outra. E aí eu fiquei com essas contrações, assim, de 10 em 10 minutos. Depois baixou pra 8 em 8 minutos, 6 em 6 minutos. E todas sempre demoravam 1 minuto, no máximo, gente, no máximo 1 minuto e meio. Chegou o horário da Laura vir, né, ir pra lá onde eu tava no apartamento. Esse percurso, essa enfermeira obstetra que se chama Odete, ficou lá com a gente, né, fazendo o monitoramento. Tava tudo bem com a Helena, escutando o coraçãozinho. Fiz esse toque, eu tava com 4 centímetros, até a Laura chegar. Quando a Laura chegou, a gente fez todo o monitoramento novamente. A Laura chegou, já era 7 horas da manhã, tá? Então eu fiquei todo esse percurso com aquelas contraçõezinhas de 10 em 10, de 8 em 8, depois de 6 em 6. Quando a Laura chegou, eu já estava ali também naquelas contrações um pouco mais fortes, tá? Eu já fazia... Esse som, essa forma, faz com que você se concentre na sua voz e na sua respiração e não na dor. Então eu fazia muito isso. Não era porque eu tava querendo gemer, gente. Não era porque eu tava querendo fazer algum barulho. Não. Elas me ensinaram a fazer esse som e essa respiração pra justamente eu me concentrar nisso e não na dor, naquela dor forte que eu tava sentindo. Apesar de você sentir a dor, entendeu? Mas esse som fazia com que eu conseguisse me concentrar e não ficar, tipo, atordoada, tá? A gente não ficar, tipo, ai... Ui, tá doendo, sabe? Quando vinha a contração, eu já lembrava, eu preciso respirar e preciso fazer um som pra que eu consiga internalizar aquilo. Então eu não ficava meio que perdida, sem saber o que fazer com a dor. Quando chegava a dor, eu fazia... sabe? Soltava um A, soltava um U, soltava um som que viesse na minha cabeça. Então começou a ficar um pouco mais forte quando a Laura chegou. E aí fizemos um toque. Nesse toque eu já estava ali pros 6 centímetros, 5 a 6 centímetros, tá? E pronto, eu fiquei sentindo ali aquele período, eu conseguia me concentrar, eu fiquei uma parte na sala. Uma coisa que me ajudou muito no início a lombar relaxar um pouco mais foi ficar numa posição agarrada com a bola e coloquei uma almofada assim na minha bunda pra mim não sentar, porque eu não conseguia sentar. Então eu ficava meio que agarrada na bola, com esse apoio assim, vocês viram aí no vídeo do parto. E eu ficava com a almofada atrás, aquilo relaxava a minha lombar, sabe? E eu não sentia a dor tão intensa que tava vindo. Depois eu não consegui mais nem sentar, nem nada, gente. Eu não conseguia mais nada. Detalhe também, a Helena, ela não tava centralizando. Ou seja, ela não tava ficando certinha no canal pra nascer. Então, toda contração a gente fazia ou um agachamento, tá? Um tipo de exercício para que ajudasse a Helena a descer mais rápido e ela também centralizar, o útero ficar centralizado para que ela nascesse, né, e não demorasse tanto e não fosse tão sofrido o expulsivo no final. Porque assim, às vezes quando o útero não tá centralizado, a gente fica ali no 8 centímetros um tempão, ó.
tempão. Então, pra ajudar e acelerar esse processo, assim, de tudo ficar mais certinho, a gente fazia alguns exercícios, que era agachar, fazer uns movimentos agachados para um lado e para o outro. Era a gente, às vezes, fazer uns tipos de exercícios que movia a lombar, sabe? Tem um exercício aí que até a Lana, que é a doula que estava nos acompanhando, ela segura aqui embaixo de mim e eu levanto a barriga, isso na hora da contração, tá, gente? Eu levanto a barriga pra Helena meio que dar uma centralizada. Então a gente fez isso algumas vezes durante algumas contrações. E é bem dolorido, gente, assim, você fazer exercícios durante a contração, mas, sério, aquilo ali ajuda demais, demais. O meu parto foi 14 horas de trabalho de parto, tá, durante esse percurso. Segundo as meninas, foi um parto, assim, razoável, nem foi tão rápido, nem foi tão demorado, né? Então não foi nenhum parto que, nossa, estourou a bocha, já fui ter a menina, não. E também não foi um parto que passou mais de 24 horas, que passou 48 horas, que eu sofri muito, não, gente. Foi algo ali dentro, né? Não foi nem tão rápido, nem tão demorado. Toda essa dor de dilatação. Eu nenhum momento, gente, eu me desesperei, em nenhum momento eu quis desistir. Pelo contrário, quando vinha uma contração, eu ficava um pouco mais ansiosa pra o trabalho de parto evoluir. Chegou o momento da gente verificar se o trabalho de parto estava mais em andamento. Durante todo esse processo, a Laura fazia um monitoramento, tá, gente? Escutava o coração, via a minha pressão, e o coraçãozinho da Helena, né? Meu coração, tava tudo dentro dos conformes, tudo normal, tudo tranquilo. E aí, chegou o momento de fazermos mais um toque. Eu confesso a vocês que os toques, gente, foram tranquilos, tá? Não foi nada que me fizesse sofrer, assim, meu Deus, que coisa horrível. Não, os toques também são humanizados, tá? Como assim, Lara? Não é nada tipo, eu vou fazer um toque pra o negócio evoluir. Era um toque normal pra ver quantos centímetros estava evoluindo e tudo tranquilo, não ficava ali tentando fazer alguma coisa, porque tem muitos toques que fazem nesses processos pra que o negócio evolua, pra que seja mais rápido. E não, gente, foi tranquilo. Fez mais um toque pra ver se tava evoluído, porque minhas contrações estavam muito próximas uma da outra. Tava sentindo, tipo, eu nem sabia, mas a gente nem conseguiu mais contar, porque eu sentia muito próximo, assim. Eu senti um agora, um minutinho eu já tava com outra contração. Então, foi aí, no momento que eu já estava com 7 para 8 centímetros de dilatação, né? Vamos se organizar para ir pro hospital. Então as meninas almoçaram, eu não consegui almoçar, já era já era meio-dia por aí, até que a gente chegou na fase de decidir a questão do hospital. E até isso Deus providenciou pra gente. A gente tinha meio que deixado certo, não deixado certo assim, vamos pra lá, mas a gente tinha meio que visto a possibilidade de ir pra um hospital pago, que era como se fosse um apartamento, tipo, só pra mim, ali, uma salinha e tudo mais. E aí, era muito caro, gente. Era muito caro. Só pra você ir pro apartamento, pra vocês terem uma ideia, só pra vocês entrar lá no hospital e ir pra esse apartamento, era 3 mil reais. 3.500, era alguma coisa assim, 3.300. Só pra você parir lá, sabe? Sem nenhuma assistência. A assistência que eu ia ter era da Laura, que era a enfermeira que tava me acompanhando. Porque assim, deixa eu contar. A gente não tinha muito conhecimento dos hospitais em Maceió. O único hospital que a gente sabia, assim, um pouco de tudo, era o hospital que a gente ia pagar. E aí, nesse processo, a gente disse, não, vamos arrumar dinheiro. A gente, sei lá, a gente pede emprestado, vê o que faz, mas vamos arrumar o dinheiro, porque se a gente já tá aqui, vamos fazer de tudo pra gente conseguir. Porque nosso pensamento era que, nossa, se a gente for pra rede pública, pro SUS, a gente vai perder todo o acompanhamento da médica, né, que era a doutora Tatiana. A gente vai perder o acompanhamento da Laura, que era a enfermeira que estava me acompanhando, das doulas, nananã. Eu não queria ir para um hospital público, o SUS, e ficar lá à toa, sabe? E sem saber o que ia acontecer depois. Então, aconteceu que
no finalzinho, assim, no finalzinho do processo, né, as meninas vieram conversar com a gente, né, dizendo, Lara, olha, é muito caro o hospital realmente, né? A gente tá vendo vocês correndo atrás, o esforço de vocês. Detalhe, no hospital a gente ainda ia ter que pagar o pediatra, ter que pagar alguma assistência que eu precisasse, alguma coisa que eu precisasse. Então, ia lá pros 5 mil reais, viu? Essa equipe maravilhosa, as meninas vieram conversar comigo e viram que era um gasto muito alto, né? E aí disseram assim, ó, Lara, vamos falar outras possibilidades pra vocês, dizer outras possibilidades, e elas foram falando, gente, dizendo que tinha a possibilidade da gente ir pro SUS, né, inclusive elas falaram desse hospital que eu tive a Helena, e gente, quando elas falaram desse hospital, parece que meu coração deu uma aliviada, é como se fosse assim, Lara, é esse o caminho que você tem que ir, SUS lá em Maceió, que se chama Hospital da Mulher, e aí elas falaram desse hospital pra mim, que tinha a possibilidade da Laura, que é a enfermeira, entrar lá pra me acompanhar, e lá iriam ter as doulas que o hospital já disponibiliza, doulas para os trabalhos de parto. Então, gente, eu fiquei, nossa, se der, vai ser muito maravilhoso pra mim, vai ser muito bom. Quando eu estava com 7 para 8 centímetros, que ligou pra doutora Tatiana, né, pra ela dizer assim, Lara, tá tudo certo, tá tudo bem, pode ir, né, a doutora Tatiana, que era a médica que tava me acompanhando, a gente foi para o hospital. A gente pegou as médicas plantonistas de lá, tá, porque a minha médica, que era a doutora Tatiana, ela não poderia entrar porque ela tava de licença maternidade. Ela tava por dentro de todo o processo do trabalho de parto, e como a Laura estava comigo, né, ela ficou tranquila porque a Laura tava monitorando o tempo todo a Helena e vendo como eu estava na evolução do trabalho de parto. Uma evolução tranquila, uma evolução que eu tava me sentindo bem, né, gente, e assim, não tava sendo nada fora do normal. A gente foi para o hospital, né, e uma coisa muito linda que aconteceu, tá, aqui a vocês, algo que Deus era como se Deus estivesse comigo ali. Era como se Deus estivesse me segurando em seu colo. Eu tava com 7 centímetros. Quem já entrou em trabalho de parto sabe que 7 centímetros não é fácil, né? É contrações muito perto uma da outra. É uma dor muito tensa, assim, você não consegue meio que controlar mais o seu corpo, você não consegue mais controlar a sua mente, você fica agoniada com uma dor que você não consegue fazer nada para aquela dor passar, porque até então você podia ver alguma posição para você relaxar um pouco mais, um banho morno conseguia relaxar um pouco mais, mas com 7 centímetros não dá para relaxar mais nada, gente, nada. E aí eu tava com muito medo de entrar no carro, né? Eu tava com muito... Eu tava me batendo um pânico de imaginar entrar dentro do carro com aquela dor, porque eu não aguentava sentar. Eu não aguentava ficar sentada, era como se eu sentasse, parecia que tudo tava se quebrando dentro de mim. Pedi pro Djalma até deitar o banco do carro, né, e ele, amor, é bom ir sentada, porque a gente vai passar pelo trânsito e tal, e eu, amor, eu não aguento, eu vou ficar de lado, então eu fiquei de lado no banco, meio deitada. Eu entrei dentro do carro, eu comecei a dizer, obrigada, meu Deus. Eu me emociono porque eu senti Deus ali comigo. Eu nunca senti Deus tanto na minha vida que nem naquele momento, sabe? Quando eu entrei dentro do carro, gente, eu tava com tanto medo de ter outra contração, eu tava tão em pânico de imaginar outra contração dentro do carro. Naquele balanço, a gente indo pra lá, pro hospital, eu fui do apartamento até o hospital, agradecendo a Deus por tudo em minha vida. Gente, eu agradeci tanto a Deus. Eu agradeci a Deus pela minha família, pela minha filha, por ter entrado em trabalho de parto. Eu agradeci a Deus por todas as contrações. Eu agradeci a Deus. Gente, eu fui dizendo assim, obrigada, meu Deus, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu agradeci a gente por tudo, sabe? Eu não parei de falar, minha boca até ficou muito seca, eu lembro. Porque eu não parava de falar, obrigada, meu Deus.
Então, tinha momentos que eu não tinha nem mais o que falar, assim. Eu fiquei só dizendo obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Sei lá, gente, foi essa minha oração do apartamento até o hospital. E eu não senti uma contração no caminho. Gente, eu não senti nenhuma contração. Vocês acreditam numa coisa dessa? Quando eu saí do carro, eu fiquei sem acreditar. Quando eu saí do carro, a Lana veio pegar na minha mão. Eu disse, Alana, eu não senti nenhuma contração. Aí eu fiquei tão feliz com aquilo que eu disse, pode vir contração agora, todo mundo. Quando eu pisei dentro do hospital pra fazer a triagem, pra fazer lá sua ficha pra você entrar no hospital, começou, ó, na lombar, gente. Sem parar, gente, ó, dor na lombar, dor na lombar, dor na lombar. E eu fiquei começando a massagear assim atrás e eu não deixava ninguém tocar em mim. A Laura até sentou assim e eu danada massageando a lombar, assim, só eu sabia fazer aquela massagem que eu tava fazendo. E eu lá agoniada e a gente teve que esperar fazer toda aquela questão ali no início, né? Até que a gente entrou pra triagem. Na hora da triagem, as pessoas foram muito receptivas, gente, nesse hospital que eu fui, sabe? Eu tava sentindo contrações e aí eu disse, por favor, deixe passar só um pouquinho. Apesar que eu sabia que não ia passar, tá, gente? Mas tinha momentos que ela dava um intervalozinho de 1 minutinho, a dor. Assim, aquele intervalo bem rápido. Não, eu nem lembro mais, assim, os intervalos, mas era bem pouco. Passou um pouquinho, assim, aquela sensação forte. Aí a gente fez mais um toque, né, lá na triagem, ela olhou tudo direitinho. E eu estava já com 9 centímetros, como se fosse assim, indo pra 9 centímetros, 8 centímetros e alguma coisa pra 9, sabe, assim. E aí foi quando a médica disse, já leva ela pra sala de parto. Nessa sala de parto, gente, que tudo aconteceu, sabe. E assim, Deus foi tão incrível comigo. Esse dia, lá no hospital, né, não tava tendo nenhum parto na hora que eu entrei. Gente, quando eu entrei, as salas de parto estavam todas vazias, que eram 3 salas. Era uma sala que era vários leitos, outra sala que tinha 2 leitos, ou era 3, e 2 salinhas reservadas, assim, como se fosse só pra um leito, uma pessoa. E aí não tinha ninguém, gente, parindo ali naquelas salas. Aí me mandaram, claro, pra salinha que era só um leito, né, que eu não precisava ficar numa salona com vários leitos, sendo que tinha uma sala disponível ali só pra mim, assim, vamos dizer. E, gente, quando eu entrei na sala, tinha bola, tinha vários instrumentos pra você trabalhar ali, pra o trabalho de parto. A menina até perguntou se eu queria tomar um banho quente, só que eu já tinha acabado de tomar um banho quente antes de sair de casa, que as meninas pediram. Então eu disse, não precisa não, porque eu acabei de tomar assim que eu saí de casa. A maca super confortável, parecia uma cama, sabe, assim, bem confortável. Tinha vários instrumentos, a luz, tinha a opção de deixar a luz baixa, que foi o que aconteceu, né? Vocês viram que até no trabalho de parto a luz estava meio apagada, porque era a luz baixa. E aí, gente, foi ali onde tudo aconteceu, né? O nascimento da minha bebê. Eu entrei dentro daquela sala, eu já não raciocinava mais nada. A sensação que eu tinha, eu me entreguei. Nossa, eu não tenho mais pra onde ir, eu vou me entregar. Era a sensação que eu tava sentindo naquele momento. Eu comecei a ter contrações muito, muito fortes. Eu não sei explicar a dor. É uma dor que parece que tá tudo se abrindo, sabe? Eu acho que a gente nunca vai sentir porque você nunca vai pedir pra alguém abrir você, né? Pra quem nunca sentiu a dor do parto. Mas era como se tivesse tudo se rasgando assim por trás de mim, pela frente, na minha barriga. Era muito estranha, aquela dor era muito forte. Quando vinha uma contração, eu não pensava em desistir. Eu não pensava em querer parto cesárea, tá? Eu não pensava em ter uma cesárea, eu não pensava em pedir anestesia, analgesia. Até porque na rede pública não tem essa opção de você pedir pra dar uma analgesia em você. Eu acho que nem tem, na verdade, na rede pública. Se tiver, eles não dão. E aí a gente ficou ali, eu sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E não tinha mais o que fazer. Eu não gritei até o momento de parir. Eu não gritava, eu não ficava desesperada. Era muito interessante, porque eu achava que eu não ia gritar na hora de parir. E, detalhe, eu não lembro daqueles gritos.
Eu não lembro dos gritos na hora de parir, gente. Eu não lembro praticamente de nada. Muita coisa que eu tô falando aqui pra vocês agora desse final já foi o Djalma que me contou e já foi os vídeos que eu vi nesse processo. O Djalma, meu esposo, né, gente? Um cara, eu não sei nem falar, gente. Que pai, que esposo incrível, assim, que Deus me enviou. Ele me apoiou tempo inteiro. Djalma, ele, em nenhum momento ele disse assim, Mo, isso aqui não vai dar certo. Ele só pensou em mim, ele só viu o que era bom pra mim, e tudo que eu dizia assim, eu quero assim, ele, bora assim, eu quero fazer isso, ele, bora fazer isso. Então, assim, gente, o meu esposo foi simplesmente incrível, né? Teve alguns momentos que ele tava com nossa filha no processo de trabalho de parto no apartamento, porque a Luísa ficava querendo ficar com ele, e eu dizia, vá amor, vá ficar com ela pra ela ficar tranquilinha. A Luísa ficou mega tranquila todo o trabalho de parto. A Luísa, quando vê a gente sentindo dor, ela chorava, gente. Por exemplo, quando eu me machucava com alguma coisa que eu fazia, ai, ela já começava a chorar. E era o meu medo. Eu dizia, meu Deus, quando eu entrar em trabalho de parto, Luísa tem que ficar longe pra ela não me ver gritando ou então fazendo algum som. E, gente, sério, eu vou dizer uma coisa a vocês, foi muito resenha. A Luísa me via aqui em casa fazendo exercícios na bola. E aí ela associou a bola a exercícios. Quando eu pegava a bola lá, ela dizia exercício, aí eu dizia, mamãe, eu tô fazendo exercício. Então, toda vez que ela me via sentindo dor, ela achava que eu tava fazendo exercícios. Então, ela não se assustou, ela não ficou chorando. Inclusive, tinha momentos que eu fazia muita cara de dor, assim, e ela nem aí, gente, ela muito tranquila. Quando chegamos na sala de parto, meu esposo estava comigo, tava a Laura, né, que é a enfermeira obstetra comigo, e a Alana, que era a doula, ela não pôde entrar, gente, porque lá no hospital já tinha a doula, que era responsável lá, né, pelo plantão, então ela também me acompanhou, que foi a Ellen, maravilhosa, muito especial a Ellen, que a Ellen foi que me deu suporte no momento do expulsivo, me segurando atrás. Vou contar agora esses finais. No final do trabalho do parto, é um momento que é aquela coisa, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então eu tô rindo mais de desespero na hora, né, que eu lembrando. Mas eu tinha sentido tanto a presença de Deus, tanto. Eu não tinha mais dúvidas de que eu ia conseguir, tá? Eu sabia que eu ia conseguir. A única coisa que eu fiquei um pouco assim, gente, sem saber o que fazer mais no final, porque eu não sabia a posição que eu ficava, eu não sabia se eu sentava, se eu ficava em pé, se eu levantava, se eu ficava sentada, se eu deitava. O Djalma me relatou, eu não lembro disso, que eu deitei ainda na maca e fiquei alguns minutos deitada, só fazendo isso. E, gente, eu não lembro disso minutos, mas logo eu levantei. Eu só lembro que a Laura chegou pra mim e disse assim, Lara, você quer tirar a bata? Porque aquela bata, eu lembro que eu ficava, sabe, gente, eu ficava meio que me enroscando nela, ela ficava meio que me sufocando aqui. Aí eu disse, quero. Eu puxei a bata assim com tudo e ela foi me ajudando a tirar, porque eu já tava agoniada. E toda vez que ela ia verificar também a frequência, os batimentos da Helena, a bata ficava por cima do negócio e ela não conseguia ver a posição certa. Então eu tirei, gente, fiquei peladíssima, assim, sem nada, sem calcinha, sem sutiã, sem nada. Porque na hora da triagem a gente só veste a bata, eles pedem pra tirar toda a roupa. Esse momento que eu tirei a roupa, que eu meio que me libertei, sabe, gente, assim. Foi muito interessante. Eu peguei a bola, nem pedia mais nada a ninguém, nem pedia pra ninguém chegar perto de mim, sei lá. A gente ainda fez alguns agachamentozinhos lá nesse processo de dor, justamente pra Helena descer mais rápido. Que às vezes, se você ficar uma contração mais parada, você só sente a dor e pronto, não tem nenhuma evolução ali com o bebê. Pode acontecer o contrário, né? Mas é sempre bom a gente dar uma ajudinha ali ao corpo, apesar de muita dor, e fazia um movimento e ia. Eu me agarrei a bola e fiquei tipo meio que de 4, agarrada na bola com a lombar assim pra trás, né? E aí quando vinha a contração eu respirava. Gente, eu respirei tanto na minha vida que eu fiquei com um probleminha depois que eu tive a Helena. Se eu não respirasse daquela forma, era como se minha pressão baixasse. Eu abracei o Djalma em alguns momentos.
E eu olhava muito nos olhos dele, assim, e eu dizia, amor, será que eu vou conseguir? Eu falava alguma coisa assim. Eu sabia que eu ia conseguir, mas eu precisava que alguém dissesse aquilo pra mim, que eu estava bem e eu estava conseguindo. Aí ele olhou assim pra mim e disse, amor, Deus está aqui com a gente. Quando ele falou aquilo, sabe, gente, eu não falei mais nada, eu não pensei mais nada, eu não disse mais nada. Eu só queria simplesmente ter a minha filha. Eu ficava de 4. Eu tentava subir em alguma coisa. Eu tentava ficar como se fosse acocorada. Eu tentava várias posições. Eu olhei pra Laura e disse, Laura, a dor não vai mais passar, né? Ela olhou pra mim, gente, e disse assim, Lara, agora a gente tá no final. Tá na fase final. Agora a dor não vai mais passar e você vai precisar ser forte. Pronto, gente, quando a Laura disse isso também pra mim, eu disse, pronto, agora ou vai ou racha. Isso não, tipo, na minha cabeça, sabe? Tipo, pronto, agora já era, agora eu vou ter minha filha. Momento de muita dor, que, gente, eu não tenho nem como dizer um nível de dor, uma coisa assim que compare a dor. Chegou um momento que eu queria fazer cocô, uma vontade desesperada de fazer cocô. E aí eu dizia, Laura, eu quero fazer cocô. Aí ela dizia, faça. Aí eu dizia, aqui no chão. Aí ela, faça. Era como se ela dissesse assim, agora você vai ter que fazer a sua parte pra ter a sua filha. Era como se ela estivesse dizendo isso. Comecei a fazer força. Eu fiz umas primeiras forças nessa posição, na bola, abraçada à bola, tá, gente? Como se fosse de 4. Aí eu fazia a dor embaixo, tá? Às vezes pareceu que eu tava fazendo uma força, tipo, mas não era aqui, tá, gente? Era lá embaixo mesmo que eu tava fazendo a força, como se fosse de um cocô. Você não tem mais como você controlar nada, gente, ali, tá? Eu não sabia mais o que eu tava fazendo com o meu corpo, mais nada, o meu corpo tava trabalhando sozinho. Então, não era eu que fazia assim, era meu corpo que pedia pra mim fazer aquilo. Não era porque eu, nossa, Lara, você não precisava fazer isso, ok? Gente, não era eu mais, era o meu corpo. Então, eu tinha uma vontade involuntária demais de fazer força, de fazer um cocô. Não saiu o cocô, Djalma disse, né? Até que eu comecei a ficar cocorada e fazendo essa força, e fazendo essa força. Só que não era, gente, ainda uma força como se fosse expulsando. Eu sei que era um tipo de força que eu fazia que tava contraindo minha barriga, tá? Sabe quando você faz a força que você contrai um pouco a barriga? Era aquela força que eu tava fazendo. Eu acho que eu tava meio que já expulsando a Helena, mas a Helena ainda não tava nascendo. Subi até naquela escadinha da maca pra tentar uma posição pra ver como era que eu fazia uma força. Me apoiava na maca, mas não me sentia bem. Eu ficava de 4, não me sentia bem, ficava de cócoras, doía minhas pernas e meu pé. Eu ficava de várias posições e não tava legal. Até que a Laura disse assim, Lara, aqui tem uma... Você quer ficar na banqueta? Que é como se fosse um vasinho, tá? Realmente parece um vaso mesmo de você fazer cocô. Aí eu disse, não, vai doer, porque esse vaso você tem que ficar meia sentada. E eu não imaginava ficar sentada. Até que ela disse, teste, faça o teste. Quando eu sentei na bendita da banqueta, quando eu abri minhas pernas, porque assim, na verdade a gente fica com as pernas apoiadas mais que a lombar, tá? O Djalma ficou atrás de mim, me segurando nesse primeiro momento. Veio uma força tão forte, assim, no meu corpo, sabe, gente? Uma força involuntária. Parece que eu ia expulsar tudo que tava dentro de mim. Era como se meu corpo começasse a agir sozinho naquele momento. Eu nem pensava, eu nem imaginava. Quando eu assisti o vídeo do expulsivo da Helena, foi aí que eu comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceu naquele momento. Porque muitos momentos também eu ficava com o olho fechado, então eu não sabia quem tava na sala, quem tava chegando, quem tava saindo, quem tava monitorando ali ou não. Eu não sabia mais de nada, gente. Eu só queria ali me concentrar na dor de ter a minha filha. No final, você não sente mais contrações, você só sente essa força e você começa a sentir a queimação na região da vagina, na região da saída do bebê.
A Laura tinha me falado isso, a Laura disse, Lara, agora você não vai sentir tanta dor, agora você vai sentir uma queimação muito forte. E realmente, gente, é como se tivesse realmente alguém botando fogo ali naquela região. Você não sente mais aquelas contrações ritmadas, você sente o incômodo de você ter seu bebê. E esse incômodo já é nessa parte, nessa via vaginal. Se aquela parte ali tivesse se abrindo, e em um intervalo de uma força e outra, eu não ficava mais fazendo... eu não ficava mais fazendo isso, porque eu não sinto mais aquela dor na lombar. Eu sentia já a dor nessa parte aqui, como se fosse uma queimação, como abrindo, sabe? Assim, era muito estranho. Quando você começa a sentir essa vontade de fazer força, você tem que deixar seu corpo trabalhar. Foi quando eu não fiz mais nenhum toque, tá, gente? Depois da triagem, a gente não fez mais nenhum toque. A partir do momento que eu sentei na banqueta, gente, foi uns 10 minutos por aí pra Helena chegar, tá? Foi mais ou menos esse tempinho, assim. Cada força que eu sentia a Helena descendo, o bebê. Você sente cada contração, eu sentia a Helena como se fosse encaixando, descendo, era muito interessante. Eu sentia a dor do expulsivo, que é uma dor muito forte mesmo, mas que você não tá mais nem ali, minha filha, você tá na partolândia real. Não lembro de ter dado aqueles gritos, tá? Vocês vão ver no vídeo do parto. Gente, eu acho que meu corpo ali, eu tava de uma forma tão entregue que eu não via mais nada. E aqueles gritos era de dentro, assim, era como se eu precisasse gritar pra me criar um pouco mais de força e vir a minha filha, sabe? Então, era muito interessante. Não que o grito, gente, fosse resolver alguma coisa, mas era como se o grito fosse uma forma de me trazer um pouco mais de garra. Eu não sei explicar a vocês, mas era muito interessante a forma como o meu corpo reagia pra receber a minha filha. Eu olhava pra Laura e dizia, tá chegando, tá vindo. Era alguma coisa assim que eu falava pra ela. Ela só balançava a cabeça, como se dissesse está. Depois que eu comecei a fazer força, veio a doula, que ficou atrás de mim, me segurando assim pra trás, porque eu não aguentava ficar muito sentada. Vocês podem ver que eu ficava um pouquinho assim pra trás, como se fosse meio deitada no colo dela, segurando atrás, e o Djalma foi pra frente. Quando o Djalma foi pra frente, gente, eu amei, porque além dele participar e ver o parto, né, a Helena nascendo, a Helena chegando, que era o que ele queria, eu olhava muito pra ele, sabe? Eu olhava muito nos olhos dele assim, mesmo que eu tivesse meia já aérea, eu olhava pra ele assim e ele olhava pra mim e aquilo me dava assim, tipo, ai, tá tudo bem, eu tô conseguindo. Quando vinha mais uma força, eu respirava, eu bebia muita água nessa hora, eu dizia água, água, eu só conseguia dizer água, eu não conseguia falar mais nada, eu fazia água, aí vinha outra força pra me fazer, e aí foi até que chegou o momento de sair a cabecinha da Helena, e eu senti realmente aquele queimando muito forte, e saiu a cabeça. Saiu a cabeça, eu respirei, e depois de um tempinho, assim, eu comecei a sentir outra força mais forte ainda, sabe? Era como se meu corpo dissesse, agora, minha filha, sua filha vai sair. E, gente, era uma coisa muito estranha, o meu corpo querendo fazer aquela força. Foi quando eu fiz outra força e saiu o resto, né? Saiu os ombrinhos, foi tudo da Helena. E nessa saída foi onde aconteceu a laceração, tá, gente? A laceração natural, sem corte, sem nada. Foi uma laceração normal. Foi uma laceração assim, gente, grande, tá? Grande no sentido assim, que não foi um pontinho, 2 pontinhos, foi vários pontinhos, vários pontos ali pra deixar tudo ok. E assim, como eu falei aí no vídeo da recuperação, foi tudo tranquilo, a recuperação do parto, não tô sentindo nada, não tô sentindo nenhum incômodo, não tô sentindo os pontos. Então foi tudo muito abençoado por Deus. Ela veio pra cima de mim, aquele momentinho ali. Eu não amamentei, gente, porque eu tava perdendo muito sangue da laceração, tá certo? Foi uma coisa que aconteceu comigo, eu perdi muito sangue. E foi um momento, assim, que eu fiquei um pouco assustada, tá? Depois que eu tive a Helena, que eu vi o tanto de sangue que tava, assim, na sala, o tanto de coisa, eu fiquei meio assustada. E aí
A Helena veio pra cima de mim, a gente teve aquele contato e eu, ai, minha Helena, porque, gente, foi algo que... A sensação de que você conseguiu foi incrível, sabe? A sensação de que você deu o seu máximo não tem igual. E aí, depois que a Helena saiu, não demorou muito ali ela comigo, primeiro porque eu precisava fazer os primeiros cuidados ali, né, na laceração. Depois também a Helena ficou com um pouquinho de líquido, não era mecônio, tá, gente? Não era nada, era só um líquidozinho que ela engoliu e precisava tirar aquele líquido porque ela não tava conseguindo respirar direito. Mas não, ela tava bem, tá, gente? Não foi nada demais, foi só pra fazer uma limpezazinha nas vias, porque ela tava com um líquidozinho assim meio engasgado. E aí foi quando o Djalma cortou o cordão umbilical e a pediatra já foi imediatamente pegando ela, né, pra fazer os primeiros cuidados, e o Djalma foi junto. Aí ele disse que foi um processo tranquilo, né, ela só fez aquela aspiração assim pra tirar aquela agoniazinha. E eu fui pros processos da saída da placenta e dos pontos, né, que eu vou contar logo aqui nesse vídeo pra vocês, pra ficar logo tudo certo. A saída da placenta foi rápida, tem mulheres que demora 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, mais de 1 hora pra sair a placenta, mas a minha placenta saiu naturalmente, gente. Tá, não foi puxada nem nada, que isso não pode acontecer, pode até acontecer algum risco de hemorragia caso façam isso. Então, depois que a Helena saiu, eu acho, gente, que foi só uns 5 minutinhos. Depois que a Helena saiu, a gente teve aquele processozinho ali, quando eu mudei a posição, aí eu senti aquela... Não é dor, eu não senti mais dor pra placenta sair, eu só senti aquela coisinha como se fosse um bolinho de sangue saindo na via. Não tem quando você menstrua que saem uns bolinhos de sangue? Pronto. Foi aquela sensação que eu senti, como se fosse um bolo de sangue saindo. E saiu a placenta, tudo certo. Eu vi a placenta, tá, gente? É como se fosse um fígado. Eu não sei nem explicar. Um fígado, assim, toda sanguenta, assim, tal. Porque tinha muito sangue, tá, gente? No meu parto. Tem umas placentas que saem bem limpinha porque não teve laceração. Mas a minha placenta saiu toda cheia de sangue. Mas eu ainda vi o formatozinho dela. Ela é redonda, assim. E eu fui pra maca e começou a dar os pontos lá. Que foi um processo tranquilo também, porque teve anestesia local, né? Botaram ali anestesia onde ia dar os pontos, mas teve algumas partes que incomodou, porque eram algumas partes mais sensíveis da pele, mas quem fez os meus pontos foi a Laura, a minha enfermeira obstetra, né, e aí ela dizia, Lara, vai incomodar um pouco aqui, eu já fazia aquela preparaçãozinha, mas nem se compara, gente, você tá tão anestesiada da dor que você sentiu, que você nem fica mais, sabe? A única coisa que eu fiquei algumas horas foi preocupada com o sangue. Eu fiquei um pouco assustada depois que eu tive a Helena. Eu fiquei até 19 de Djalma o tempo inteiro. Eu disse, Mo, saiu muito sangue, Mo, não é normal não. Saiu muito sangue. Ele, Mo, calma, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu disse, Mo, eu assisti muitos partos e não saía tanto sangue que nem saiu do meu e tudo mais. Fiquei muito assustada com tanto de sangue que eu vi na hora, assim, do parto, né, do expulsivo da Helena. E aí ele disse, Mo, mas tá tudo bem, tá? Se tivesse algum problema, a Laura ia dizer, a médica ia informar, mas tudo certo. Inclusive eu ficava chamando a enfermeira pra ver o meu sangue como era que tava, se tava muito forte. Ela dizia, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só esse momento que foi um pouco mais assustador pra mim, eu confesso. Mas depois que passou aquele momento de tensão ali, eu fiquei mais preocupada com a questão do sangue. Porque eu tava me sentindo bem, né? O fluxo de sangue tava normal também. Mas a minha pressão baixou, tá, gente? Eu fiquei como é? É um nomezinho que tem pra quem baixa muita pressão. Porque eu perdi muito sangue, como eu relatei pra vocês, né? Eu perdi muito sangue. E aí, quando eu fui pra a sala, a enfermaria, a sala que eu ia ficar os dias ali no hospital, né? Eu não conseguia andar, eu não conseguia, gente, porque eu fiquei muito tonta. Na verdade, eu fiquei com a sensação de que eu ia desmaiar, mas eu respirava fundo o tempo inteiro, eu ficava...
E se eu não fizesse isso, parecia que eu ia desmaiar e meu coração acelerado, muito acelerado tava. E quando a enfermeira verificou, eu tava com a pressão 7 por alguma coisa, tava muito baixa a minha pressão. Foi quando veio outra enfermeira que vinha botar soro em mim. Aí eu disse, espere mais um pouquinho. Eu disse a ela assim, né, espere mais um pouquinho que eu vou me recuperar. Eu disse a ela, né, eu só preciso comer. Eu disse assim à enfermeira. Aí foi quando passou mais um tempinho, eu fiquei sentada, eu não deitei porque eu não conseguia levantar da onde eu tava, da cadeira. Aí, nesse processo, né, de ficar sentada e tal e tudo mais, eu comi, tá? Comi uma macaxeira lá com ovo, sei lá, um inhame com carne. Foi alguma coisa que eu comi, gente, lá e café. Eu comi, aí eu consegui meio que me recuperar um pouco e fui pra maca. Mas eu vi a hora de eu desmaiar, gente. E aí, gente, eu fiquei deitada na maca, eu me senti melhor quando eu me deitei. Parecia que tinha passado. E aí eu fiquei lá deitada e tudo tranquilo. Inclusive eu disse à enfermeira, pronto, passou. Mas minha pressão ainda tava ficando baixa. Aí eu disse, mas não precisa não de soro, eu vou dormir, vai ficar tudo bem. Aí a enfermeira disse, você tá dizendo que tá se sentindo bem, então tá certo. Mas ela fica sempre monitorando ali você, tá, gente? Aí foi quando ela voltou e verificou minha pressão, já tinha aumentado, já tava 9. Aí eu, graças a Deus, porque eu não queria ficar no soro, gente. Soro é um saco, porque você tem que levar, ficar furada, ficar aquele negócio ali em você, enfim. Aí foi quando eu precisei ir no banheiro. Não conseguia, gente, ficar em pé, porque eu ficava com a sensação de que eu ia desmaiar. Meu coração começava a acelerar e eu precisava respirar daquela forma. Eu precisava respirar assim, ó. Porque parecia que eu tava perdendo o ar, sabe? E então eu fiquei assim até o outro dia, tá? Eu fiquei a sexta, a noite, a madrugada inteira, assim. Eu não levantei porque acontecia isso. E detalhe, os xixis que eu fazia, gente, molhava a sala inteira. Porque eu bebi muita água, muita água. Então os xixis que eu fazia molhava simplesmente tudo, molhava a maca, molhava o chão, descia no chão, não ardia, não doía, apesar dos pontos. Eu fazia um xixizão parecendo que tinha estourado uma bolsa. E depois parou, eu não fiquei mais fazendo um xixizão desse tanto que parecia que ia molhar o mundo inteiro. Pronto, minha gente, depois disso eu me recuperei, no outro dia eu já tava bem melhor. Eu levantei pra tomar o banho, consegui tomar o banho, consegui ficar bem, né? Eu fiquei ainda com a sensação de que eu precisava respirar fundo, eu respirava o tempo inteiro, assim, ó. Eu respirava muito, assim, até depois de eu ter a Helena, porque eu ficava com aquela sensação de que eu ia desmaiar, mas não era nada assim que eu não conseguisse controlar, né? E é isso, meus amores, um pouquinho aqui do meu parto, do relato do parto, todas as sensações, de todos os momentos que eu senti. Foi um momento muito especial. Eu não me arrependo, gente, de ter tido a minha filha dessa forma, do parto normal. Eu teria ela 100 mil vezes se fosse preciso. Inclusive, se eu engravidar novamente, eu quero passar novamente pelo parto normal, né? A recuperação não se compara, né? A recuperação é um momento que eu fiquei besta, assim, com tudo como foi rápido, né, na recuperação. O parto normal é algo muito especial para o bebê e para a mãe. É uma troca, gente, de trabalho ali. Tanto o bebê quanto a mãe está trabalhando. É uma troca hormonal. Sabe, tudo isso faz com que o corpo esteja pronto e preparado. Tudo isso, gente, é algo sublime, é algo de Deus que acontece ali, sabe? Totalmente de Deus. É dificultoso, é um momento muito intenso que a gente não esquece nunca, mas que faz valer muito a pena quando chega nosso bebê. E a recuperação também, tá? Eu tô amando a recuperação, tá sendo algo muito maravilhoso, né? Minha filha veio exatamente como eu sonhei, então eu tô muito feliz de ter passado por essa experiência, de ter vivido isso, de ter conseguido, por vocês terem rezado pela gente, né? Muita gente disse, Lara, na hora que você tava lá, eu tava rezando, tava com meus pensamentos em você e na oração, e isso foi muito especial.
com certeza, cada oração que vocês fizeram, que minha família, que meus amigos fizeram por mim, por nós, pelo momento do parto, foi entregue, viu, gente? Foi entregue com uma forma muito abençoada em tudo. Em tudo. Então eu não tenho nada do que reclamar do meu parto, gente. Nada. A dor vem forte, você só falta morrer. Você sabe que é um processo normal. Eu tinha aquilo em mente que tava sendo um processo que eu precisava passar e tava tudo bem, gente, tá? Na hora você acha que você não vai conseguir, que vai ser tudo, que você vai, sei lá, gente, a qualquer momento de morrer ali, desmaiar. Mas você consegue, tá, gente? Tem ter pessoas ali que te digam, não, menina, tu vai conseguir, bora, bora, bora que vai dar certo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto aqui, enorme, mas contando cada detalhe pra vocês. Vocês sabem que eu sou detalhista, sou muito assim, tipo, eu tenho que contar cada partezinha. E é isso, meus amores, vai ficar pra sempre aqui esse momento especial que eu tô contando a vocês, essa fase na minha vida. E eu tô ainda em êxtase. Quando eu penso no parto, eu entro em êxtase, sabe? Porque foi um momento único. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau.